Eu vou inaugurar no canal uma coisa inédita que me veio no coração para fazer. E vão ser 2 ou 3 minutos que nós vamos dedicar àquele que nos mantém vivo, àquele que nos mantém fortes, com saúde, aqueles que mantêm nossa família. Nós vamos dedicar a Deus. E se Deus hoje aparecesse para você e lhe perguntasse o que você gostaria, o que você responderia a Deus? Eu vou pegar o livro dos livros, né? O livro mais comprado do mundo, porém o menos lido. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Salomão respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a obra, a mostrar a ele o grande e constante amor, lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. O Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei, no lugar de meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolhestes para ser teu, um povo tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dai-me sabedoria. Para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e lhe disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, ao invés de pedir vida longa, riquezas ou morte de seus inimigos, eu darei o que você pediu." Vejam, Deus dá a sabedoria. Basta você pedir. "Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, e nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas, honras, mais do que outro rei. E se me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Essa passagem se encontra em 1 Reis 3, versículos de 5 até o versículo 14. E se você hoje for pedir alguma coisa a Deus, peça sabedoria. E todas as outras coisas lhe serão acrescidas. Esse é o meu desejo. Na hora da prova, na hora do exame, peça sabedoria. Na dúvida na questão, peça orientação do Espírito Santo. Como eu peço sabedoria para gravar esse vídeo hoje, e peço também a orientação do Espírito Santo para gravar essa aula de hoje. Que Deus os abençoe e boa aula. Olá a você que acompanha o meu canal, aquele meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Muito obrigado por terem inscrito no canal. Se você não se inscreveu ainda, me dê a honra, o prazer de ter você como um dos inscritos do canal, para você receber as novidades, para você receber as videoaulas. Afinal de contas, esse canal foi criado para vocês, para que vocês possam aprimorar o estudo de vocês. Hoje nós vamos falar sobre as modalidades da culpa. É um tema muito interessante, uma vez que
sempre as pessoas têm dúvidas do que é imprudência, do que é imperícia, do que é negligência. Em primeiro lugar, vamos lembrar que o crime é um fato humano. E entre nós, a teoria adotada é a chamada teoria finalista da ação, qual seja a intenção do agente, o ânimos do agente ao praticar o crime. Teoria preconizada por Hans Wessel e adotada entre nós. O fato típico, como vimos em aulas anteriores, ele é composto de 4 elementos. O primeiro deles é a conduta, e a conduta pode ser dividida em conduta positiva, chamada de ação, e uma conduta negativa, chamada de omissão. Segundo, o nexo causal, ou seja, a relação de causalidade que liga a conduta ao terceiro elemento do tipo penal, que é o resultado, e a chamada tipicidade, artigo 1º do Código Penal, onde não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Quando nós falamos da conduta, a conduta pode ser um facere ou um non facere, o fazer ou não fazer, nos dizeres de Carmignani. E quando nós estudamos o crime ele pode ser doloso ou ele pode ser culposo. Quando eu tive aula com o falecido professor Milton Duarte Segurado, e quando ele deu essas noções que até hoje ficam na minha memória, eu ainda me lembro do professor Milton Segurado nos ensinar a respeito dos crimes dolosos e dos crimes culposos. Dr. Milton colocava na lousa dolo e na frente quer, e culpa ele colocava não quer. E o dolo, o sujeito, ele quer o resultado, o chamado dolo direto, ou assume o risco de produzir o resultado, o chamado dolo eventual. É aquela fórmula de Frank: haja o que houver, ocorra o que ocorrer, eu vou praticar o fato e não me importo com as consequências. A maioria dos crimes previstos no Código Penal são dolosos. E aqui fica a primeira observação da aula de hoje. Somente haverá crime culposo se houver expressa determinação legal. Ou seja, por exemplo, quando você olha no homicídio e vê lá no parágrafo 3º a figura culposa, esse crime admite a forma culposa. Quando, por exemplo, você olha o crime de estupro e não há no crime de estupro nenhuma figura culposa, esse crime somente é punido a título de dolo. Então, a primeira afirmação é que o dolo e a culpa, eles fazem parte da culpabilidade, né? E culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena. Necessário se faz que o agente seja capaz, que tenha mais de 18 anos de idade e tenha o pleno entendimento do caráter ilícito do fato, além da potencial ou do potencial conhecimento da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa, que são os requisitos da culpabilidade. O menor, ele não pratica crime, né? O menor, ele pratica ato infracional, que nada mais é do que o crime do Código Penal. Ele é sujeito a uma pena
né? E essa pena é chamada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de medida socioeducativa. E por fim ele é julgado por uma justiça especializada, que é a vara da infância e da juventude. Nós temos então a figura do dolo, presente na maioria ou em quase todos os tipos penais, e temos a presença da culpa. Aquele indivíduo, né, que não é formado em direito, ou às vezes quando o aluno ingressa no primeiro ano de faculdade, ele tem um pouco de dificuldade de distinguir essa diferença entre dolo e culpa. Se você, por exemplo, vier para uma pessoa normal, para uma pessoa sem conhecimento em direito, e dizer que o sujeito agiu com culpa, ela vai falar que ele é culpado e ele tem que ser condenado. Para nós, estudantes do direito, amantes do direito penal, nós temos sempre que fazer essa distinção. O crime pode ser doloso ou pode ser culposo. E existe uma terceira variante, que é o chamado crime pré-ter-doloso. Pré-ter-dolo, ou seja, aquele crime que tem o dolo no antecedente e a culpa no resultado. Você vai encontrar isso no Código Penal toda vez que você encontra a seguinte expressão: seguida de morte. Estupro seguido de morte, lesão corporal seguida de morte. O exemplo dado é daquela pessoa que quer lesionar uma pessoa, empurra essa pessoa vem a se desequilibrar e acaba batendo a cabeça e vindo a falecer em seguida. Mas os contornos da culpa no direito penal vão ter grande influência na esfera civil, né? Porque uma vez condenado por sentença penal condenatória transitada e julgado na esfera penal, isso se torna título executivo na esfera civil. E grande parte das ações indenizatórias, principalmente as ações indenizatórias de erro médico, elas são baseadas na questão da culpa. Na culpa em vigilando, em custodiando, em eligendo, e na imprudência, na imperícia, na negligência. Nessa saudosa aula, e retornando ao passado, eu me lembro também do professor Milton Segurado dar o exemplo da culpa grave, leve e levíssima. Era o pai que tinha colocado o veneno em cima do armário e o moleque escalou o armário e pegou o veneno, tomou e morreu. Era levíssima. A culpa era leve quando ele deixou na prateleira e o moleque acabou pegando o veneno. E a culpa gravíssima quando ele deixou o veneno bem próximo do menino para que esse menino ingerisse a substância. Isso importa para fins de indenização. Falando ainda um pouquinho da culpa no cívil, a culpa em vigilando é a culpa da vigia. A culpa em custodiando é a culpa da custódia. E a culpa em eligendo é a culpa da eleição, da má escolha. Mas no direito penal nós temos a culpa classificada em negligência, imprudência e imperícia. O crime culposo, ele se caracteriza primeiramente na ausência de ânimos do agente. Mas esse agente, ele age violando um dever de cuidado. E por violar esse dever de cuidado, ocorre a negligência, a imprudência ou a imperícia. A imprudência, a negligência ou a imperícia são modalidades da culpa, né? Aonde vamos usar isso? Erros médicos, acidentes de trânsito, acidentes com armas de fogo,
e precisamos compreender o conceito de cada um. Negligência. O sujeito agiu com negligência. Negligência é quando o sujeito deixa de tomar uma atitude ou deixa de apresentar uma conduta que era esperada para uma situação. Ele age com descuido, com indiferença, desatenção e sem as devidas precauções. É um pai de família que deixa uma arma carregada em local inseguro ou de fácil acesso a crianças, que pode causar a morte por uma atitude negligente. Então, retomando, a negligência é o descuido, a indiferença e a desatenção. A imprudência, ela se caracteriza pela ação precipitada, impulsiva, sem cautela. A pessoa, ela não deixa de fazer algo. Não é uma conduta por omissão, mas é uma conduta por ação. Ela age de uma maneira completamente precipitada. Ele dirige em alta velocidade, acima da velocidade permitida, não para no sinal vermelho, invade a faixa de pedestres, atropela alguém. Ele age com imprudência, que é a ação precipitada, ação sem cautela. Ele deixa de tomar uma atitude, ele age por impulso. Então, o impulso, a ação precipitada, caracterizam a imprudência. A imperícia é ligada à qualidade técnica. Para que haja imperícia, o sujeito tem que ser inapto, ignorante, não ter uma qualificação técnica, não ter uma qualificação teórica, não ter uma qualificação prática e a ausência de conhecimentos elementares e básicos para a ação realizada. Os exemplos são um médico que realiza cirurgia plástica em alguém e cause uma deformidade, ou que ele esqueça, como muitas vezes aconteceu, cotonetes, instrumentos cirúrgicos dentro do paciente. Então, essas três situações, a negligência, que é o descuido, a diferença e a desatenção, a imprudência, que é a atitude precipitada, e a imperícia, que é a falta de conhecimentos básicos para o exercício de determinada arte, ofício ou profissão, caracterizam o crime culposo. No âmbito penal, a pena do crime culposo é menor. E nos termos do artigo 44 do Código Penal, se ele for condenado, a pena dele pode ser substituída, qualquer que seja a quantia que o juiz aplicar. Então, os crimes culposos, eles têm esse tratamento diferenciado. E, além disso, muitas vezes, os crimes culposos têm uma pena pequena, que vão para o juizado especial criminal, e eles gozam, muitas vezes, da suspensão condicional do processo e agora também gozam do acordo de não persecução penal. É muito tênue a diferença entre o dolo e a culpa, porque eu tenho que sair da minha posição de mero espectador do direito penal e participar ativamente do direito penal como se eu estivesse no lugar daquele que pratica a conduta. Eu seria ou teria que entrar no lugar do acusado para entrar na mente dele, para verificar se ele age culposamente ou se ele age dolosamente. Mas para aqueles que vão prestar concurso, culpa se divide em três: negligência, imprudência e imperícia. A negligência, eu deixo de tomar uma conduta que era esperada
para a situação é o descuido, é a desatenção. A imprudência é a ação precipitada e sem cautela. E a imperícia é a inaptidão, a ignorância para o exercício de arte, de ofício ou de profissão. Temos que lembrar também, como eu disse anteriormente, que os crimes existem também na sua forma pré-dolosa, que é um misto de dolo e culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente. E, para nós finalizarmos essa nossa pequena aula, uma das perguntas mais recorrentes que eu tenho dentro da sala de aula é a seguinte: professor, qual é a diferença de culpa consciente para dolo eventual? Aonde eu vou buscar isso? Eu vou entrar dentro do ânimos do agente. E vou procurar dentro do ânimos do agente o resultado. E vou fazer a seguinte pergunta para o ânimos do agente: você se importa com o resultado? Se a resposta for sim, é o caso de culpa consciente. Ele age, mas espera sinceramente que o resultado não ocorra. É o exemplo do atirador de facas. Ele está atirando as facas, mas ele não quer que a pessoa que esteja do outro lado venha a falecer. Um outro exemplo que ficou famoso, o caso da Adriana Caringe, o atirador de elite. Ele mira o sujeito, ele faz o disparo, o bandido, a hora que ouve o disparo, ele, num ato de inopino, joga a Adriana Caringe para frente, e o tiro pega na Adriana Caringe e acaba atingindo o bandido. Ele respondeu por crime culposo. Já o dolo eventual, eu vou entrar também dentro da esfera do agente, vou procurar o resultado e vou perguntar para ele: o que você tem com o resultado? Eu não estou nem aí para o resultado. Se ele não está nem aí, é o caso de dolo eventual. Ele assume o risco de praticar o delito. Haja o que houver, ocorra o que ocorrer, eu vou praticar. Isso é o dolo eventual. Eu espero que com essas poucas palavras eu tenha conseguido meu objetivo de explicar para vocês um pouquinho a diferença de imprudência, de imperícia, de negligência, principalmente porque hoje nós temos várias ações que são propostas em virtude de erros médicos, tá? E alegam muitas vezes imprudência, muitas vezes alegam negligência, mas nós precisamos ser técnicos. Imprudência, negligência ou imperícia. Muitas vezes o médico age por imperícia, que é a falta de conhecimentos básicos para o exercício daquela determinada profissão. Ou ele pode agir afoitamente também, ou ele pode também agir com descuido, etc. Essas três modalidades configuram o crime culposo. Duas anotações sobre o crime culposo. A primeira é a de que o crime culposo somente vai existir se houver expressa determinação legal. Então tem que estar lá no tipo penal: se o crime é culposo ou o crime culposo. E a segunda, que na aplicação da pena, se o réu for primário, qualquer que seja a pena, o acusado condenado por crime culposo tem direito à substituição da pena. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Grande beijo no coração de vocês. Vocês estão aqui. Hoje estamos fazendo a aula com a camisa número 3 do Futebol Clube do Porto, que eu tive a oportunidade de ficar em Portugal quando fiz meu doutorado e adquiri uma paixão muito grande pelo Porto, pelo Sporting e pelo Benfica. E torço pelo Benfica, pelos meus familiares e pelo meu pai. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.